Ah, sim, Ok. Todos estão me escutando aí, né? sim. Tá. Muito bem, amigos. Bom dia a todos. É, é um prazer, é uma honra eu estar com vocês nesse dia. Fiquei sabendo desse grupo de oração, né? Já faz uns dias já, e o pastor sempre me falava. E graças a Deus chegou então o momento de eu. Pronto. É um prazer, é uma honra. Eu me chamo João Anderson, sou estudante de teologia da FAAMA, né? A nossa faculdade que fica lá no estado do Pará. Sou natural de São Luís do Maranhão, né? E aqui estou eu, cumprindo a ordem do mestre, né? Sem mais delongas, peço que vocês abram aí a sua Bíblia no livro de Êxodo. Vamos meditar hoje em um trecho muito conhecido da palavra de Deus. Êxodo capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Esperar um pouquinho, vocês acharem. Oremos então, né? Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concede, pelo despertar feliz que o Senhor nos concedeu. Nesse momento, ó Deus, te buscamos logo na primeira hora do dia para nos fortalecer, ó Deus, espiritualmente. Nesse momento agora, iremos ler, ó Deus, a tua palavra e o nosso coração, ó Pai, também está aberto para te ouvir. Nos transforme, nos ilumine e que o Espírito Santo, ó Deus, venha habitar no meio de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 2, versículo 1, fala assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este menino é dos hebreus. Versículo 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Muito bem, amigos. Aqui o texto bíblico fala para gente sobre um acontecimento muito interessante que aconteceu ao longo da história, o nascimento de Moisés, né? E vai falar para gente aqui sobre o que aconteceu ali depois do nascimento dele também, né? Mas antes de nós conhecermos sobre a história de Moisés, é preciso que nós conhecemos também um pouco sobre a história de José. Quantos de vocês lembram aqui sobre a história de José? Daquele homem que foi temente a Deus, mas também foi vendido pelos seus irmãos, foi preso, foi tentado pela esposa de Potifar. Entretanto, é, ele foi vitorioso. E a história conta pra gente, a Bíblia conta pra gente que ele se tornou o quê do Egito? Primeiro-ministro, se tornou governador do Egito, né? Então, a gente pode ver ali as mãos de Deus sobre o seu servo José.
Só que no Êxodo capítulo 2 aqui, né? E também ali nos dias de José, o Egito ele não era governado por um governador que fosse da descendência egípcia. O Egito, na época de José, era governado por uma tribo chamada os Ixos, que eram semitas, que vinham ali da tribo de Sem, né? Então, o que que aconteceu ali? Naquela época, quando o Egito estava sendo governado pelos semitas, que no caso era José, o seu governador, né? Passou-se o tempo, e se você ler aí comigo o versículo 23 do livro de Êxodo, no capítulo 2 também, fala assim, ó, decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Agora, o que que acontece? Quando José morre, e o faraó também ali morre, da época de José, agora os egípcios, ele começa então a tomar o poder por aquela terra. E agora os egípcios falam que o povo de Deus, os hebreus ali agora iriam sofrer. O resultado disso é que os hebreus ficou quantos anos presos? 400 anos sendo escravos. E a história conta pra gente que por causa da servidão, o povo então começaram o quê? A clamar a Deus. E a Bíblia fala pra gente que devido ao seu clamor, Deus atentou-se então para a condição dos filhos de Israel. Eu quero destacar para vocês aqui sobre algo muito interessante que nós podemos tirar para a nossa vida como lição. O que seria isso? Seria que toda vez que o povo de Deus se reúne em oração por alguma causa, Deus ele faz aquilo que ele sabe de melhor. Ele atende os nossos pedidos de oração. Aquele povo estava ali há 400 anos sendo escravizados no Egito, e agora eles começaram a clamar por um libertador, e eles não estavam mais aguentando ser escravo. Então, Deus agora, por meio de uma família, a família de Moisés, transfere então a sua vontade do céu para a terra por meio dessa família. Só que você lembra que diante de tudo aquilo existia um decreto, e o decreto era o seguinte, que toda criança que nascesse do sexo masculino e fosse das hebreias tinha que ser morto. E Ellen White fala para a gente que o instigador dessa ideia, desse decreto, foi o próprio Satanás, porque Satanás pensou que entre o povo de Deus naquela ocasião iria nascer o Messias. Ele pensava então que iria se cumprir a profecia de Gênesis 3:15. Então, por meio disso, ele colocou esse decreto que toda criança que nascesse do sexo masculino teria que ser morto. E a história fala para gente que depois do nascimento de Moisés, a mãe dele conseguiu ainda esconder ele por 3 meses. 3 meses. E a Bíblia também fala que Moisés não era uma criança comum. Moisés era uma criança diferente, porque ela fala, sendo um menino já formoso, escondeu por 3 meses. Ou seja, era uma criança diferenciada. Amigos, de fato aqui eu consigo ver a mão de Deus trabalhando poderosamente em prol daquele povo por meio do seu servo Moisés. Continuando, então, depois desses 3 meses, né, naquela época, os egípcios, e até hoje também, era um povo muito pagão, ou seja, tinha muitos deuses, como hoje também tem, né? E a filha de Faraó, nesta ocasião aqui, em Gênesis capítulo 2, ou, perdão, Êxodo capítulo 2, né? O que que aconteceu ali para poder Joquebede tomar, então, a atitude de soltar Moisés dentro de um cesto na beira do rio? O que que estava acontecendo ali? A história por trás de tudo isso é que a filha de Faraó, ela estava sofrendo devido ao seu relacionamento com o seu esposo. Ela foi traída, né? E o seu esposo, na época, era Tutmose II.
E dessa traição, então, ali saiu ali um filho. E esse filho, que era o Tutmoses III, filho do 2, ele poderia ser ali, possivelmente, candidato a ser o príncipe do exército, o príncipe do Egito. E agora a filha de Faraó, por ser pagã, ela tinha o sol como um deus para ela. Ela tinha o rio Nilo como um deus para ela. E agora ela então começa a suplicar um milagre para esses deuses. Então ela fala: Deus Sol, Deus Rio Nilo, o que está acontecendo comigo? Eu fui traída e agora o filho do meu marido vai ser aí um candidato a príncipe do Egito. Me ajuda. Então a Joquebede, a mãe de Moisés, então ficou sabendo dessa história. E na sua cabeça se ela quer um filho, então vamos dar um filho a ela. Então agora Joquebede pega então Miriam, começa ali a fazer todo o processo de fazer o cesto, coloca então Moisés no cesto. Então ela coloca no Rio Nilo. Amigos, Rio Nilo é um rio muito grande, tem extensões para o Oriente, para o Ocidente, tem muitos animais selvagens, crocodilo, e também muitas embarcações passam pelo Rio Nilo. Duas coisas poderiam acontecer com aquela criança. Ou a criança poderia ser morta e comida por um crocodilo, ou então uma embarcação muito grande poderia passar por cima daquele cesto. Mas a serva do Senhor, ela fala para a gente no livro Patriarcas e Profetas que os anjos de Deus estavam conduzindo cada momento daquele cesto com aquela criança. Passado o tempo, então, a criança desce do rio. E a Bíblia fala para a gente que agora as donzelas, junto com a filha de Faraó, estavam passeando e banhando pelo rio. Ellen White fala para a gente, no livro também Patriarcas e Profetas, que os anjos de Deus estavam conduzindo cada passo da filha de Faraó para encontrar aquela criança naquele cesto. Quando ela encontrou a criança estava chorando demais. É o que a Bíblia fala para gente. E agora ela sem opção, quem é que chega na cena? Miriam, a irmã de Moisés. Miriam chega e pergunta: você quer que eu vá te chamar uma das hebreias, uma mulher forte, uma mulher com força para te criar essa criança? A filha de Faraó, sem muitas opções, falou: tranquilo, vai lá para gente. O resultado disso, amigos, quem foi que criou a criança? A própria mãe. A mãe de Moisés, Joquebede, ficou cerca de 12 anos criando ele em sua casa. Amigos, 12 anos que Joquebede agora estava criando Moisés com os melhores ensinamentos, porque Joquebede era uma mulher de Deus, era uma mãe também de oração, que orava muito pelo seu filho, pela sua família. Era uma mulher que poderia oferecer a melhor educação que ela poderia ter, porque a melhor educação que nós podemos oferecer para os nossos filhos está e sempre esteve dentro da igreja. Moisés cresceu 12 anos com a sua própria mãe. Depois de 12 anos, Moisés agora volta para o palácio de Faraó. E agora, amigos, a realidade de Moisés começa então a mudar, porque no palácio de Faraó, sabe o que foi que Moisés ganhou? Moisés começou a ganhar poder, Moisés começou a ganhar autoridade, e o orgulho começou então a entrar no coração de Moisés. Isso para a gente é um risco muito grande, porque quando o orgulho invade nosso coração, nós não conseguimos fazer as coisas que é de acordo com a vontade de Deus. Quando o orgulho invade o nosso coração, nós começamos a deixar Deus triste, o Espírito Santo triste. Começamos, então, a fazer coisas que deixam o nosso próximo machucado, magoado. E era assim que Moisés estava crescendo, o orgulho estava entrando no coração de Moisés. Porque com o passar do tempo, ele foi ganhando poder, foi ganhando autoridade naquele palácio. E Moisés, com 40 anos, então, quando ele está vendo ali duas pessoas brigando, Moisés decide fazer justiça com as suas próprias mãos. E a Bíblia fala para a gente que Moisés ali comete um pecado, o pecado do homicídio. Moisés mata, então, o homem e enterra na areia. Aos olhos de Moisés, ninguém nunca iria descobrir aquilo. Só que no outro dia,
quando ele foi de novo apartar dois hebreus que estavam discutindo, um dos hebreus falou: Moisés, tu vai fazer conosco a mesma coisa que tu fez com aquele egípcio ontem? Agora Moisés percebe que as pessoas descobriram então ali o seu pecado. E a história fala para a gente que Moisés agora ele pega então as suas malas e ele foge para onde? Para o deserto. E agora Moisés começa a ter outra reviravolta na vida, porque antes Moisés, no palácio de Faraó, tinha tudo o que ele precisava, tudo o que ele queria, tinha as melhores cobertas, as melhores roupas, as melhores pessoas para cuidar dele. Moisés tinha tudo o que precisava. E agora no deserto, Moisés não tem nada, Moisés começa a sofrer, Moisés começa agora a ser pastor de ovelhas. E tudo isso, amigos, tinha um propósito na vida de Moisés. Eu fico imaginando que agora Moisés no Egito começa a dar opiniões para Deus. Eu sei que muitos de nós, às vezes, quando as coisas não vão muito certo na nossa vida, nós começamos a dar opiniões para Deus. Nós começamos a questionar a Deus por que tudo aquilo está acontecendo e na maioria dos casos nós não conseguimos entender os planos de Deus para a nossa vida. Moisés agora começa a questionar a Deus: Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou te entendendo, Senhor. Por que o Senhor me tirou lá do Egito e o Senhor me colocou aqui? Se eu estivesse lá, Senhor, eu iria fazer uma dupla com o Senhor imbatível. Eu iria tirar o politeísmo, iria estabelecer o monoteísmo. Senhor, me leva para lá de novo, me leva, me leva. Moisés queria tanto voltar para o Egito. Só que sabe qual foi a resposta de Deus? Moisés, você não vai voltar para o Egito. Você vai ficar no deserto. Amigos, eu sei que existem várias coisas que nós, às vezes, nas nossas orações pedimos para Deus. Começamos a fazer uma lista de pedidos para Deus. Só que tem algo muito interessante acerca da oração. É que quando nós pedimos as coisas para Deus, a gente consegue enxergar só até um pouco à frente. E quando Deus diz não, porque Ele está enxergando muito mais além que nós. Deus sabe que aquilo que você pede seria interessante, mas quando Deus fala não, é porque Ele sabe que mais lá na frente você vai pedir para recuar. Existem coisas na nossa vida que Deus não vai nos contar, porque se Ele contar, Ele vai estragar a surpresa. Moisés queria voltar tanto para o Egito, e Deus continuou falando: não, Moisés, você vai ficar aí no deserto. O objetivo de Deus ali na vida de Moisés era simplesmente quebrar o orgulho do coração de Moisés. Moisés continuou no deserto, sofrendo, cuidando de ovelhas. E Ellen White fala para a gente que o orgulho de Moisés foi quebrado, sabe aonde? No deserto. O coração de Moisés foi lapidado no deserto. O caráter de Moisés foi lapidado, irmãos, no deserto. Porque no deserto, Moisés reconheceu que ele era do Senhor. Moisés, no deserto, quando reconheceu que era do Senhor, escreveu o livro de Gênesis, porque ali Moisés tinha reconhecido que ele era do Senhor. Com o passar do tempo, amigos, depois que Moisés resgatou o povo de Deus do cativeiro, Moisés, com 120 anos, Deus agora chama ele para o monte, e Deus então mostra para Moisés um horizonte de terra. Deus fala para Moisés: Moisés, você está vendo ali, Moisés? Deus fala assim: Senhor, estou vendo, Pai. Então, Moisés, nada daquilo ali vai ser teu, Moisés. Porque eu falei para te fazer uma coisa e você fez outra. Moisés, eu te falei para você falar com a rocha, Moisés, e você feriu a rocha, Moisés. Você pensou, Moisés, que o poder sempre estava em tuas mãos, Moisés. O poder nunca esteve, nunca está e nunca vai estar, Moisés. Amigos, o poder sempre esteve nas mãos de Deus. Era desejo de Deus que o povo fosse libertado unicamente por meio da sua glória e do seu poder. A história conta pra gente, amigos, que naquele monte Moisés, ali, ele morre. E ele fala pra gente que como um soldado ferido, um soldado cansado de guerra, deita para descansar, daquela mesma forma, Moisés morreu. Depois disso, desceu uma comitiva de anjos do céu e se levantou uma legião de demônios.
E agora começaram, então, a fazer guerra pelo corpo de Moisés. O resultado disso, amigos, Judas, capítulo 9, fala para a gente que o arcanjo Miguel desceu, falou: o Senhor te repreenda, Satanás. O resultado disso, sabe aonde que Moisés está hoje? No céu. E se tem gente no céu, amigo, é porque tem lugar para mim e para você. Tem lugar para minha e para sua família também. Mas lembre-se que se Deus tivesse ouvido o pedido de oração de Moisés, a história teria terminado diferente. Se Deus tivesse atendido o pedido de Moisés, talvez Moisés hoje não estaria no céu. Moisés hoje talvez seria uma múmia. Existem coisas na nossa vida que Deus não vai nos contar, porque se Ele contar, Ele vai estragar a surpresa. Se Deus tivesse contado a surpresa que Ele teria para Moisés, eu tenho certeza que Moisés teria feito tudo diferente. Mas Deus não nos conta tudo, porque se Ele contar, Ele vai estragar a surpresa. E lembre-se que se Deus atender tudo que nós pedimos, talvez nós nem vivos nós estaríamos. Quando Deus fala não, é porque Ele sabe que mais lá na frente a gente vai pedir para recuar. Talvez hoje você esteja vivendo o deserto. Talvez nessa terra você nunca vai ter um céu. Talvez você sempre vai ter o deserto. Mas não se esqueça que Deus, Ele nunca se esqueceu de você. Ele só está trabalhando porque mais cedo ou mais tarde tem um céu preparado para cada um de nós. Talvez a sua casa esteja quase caindo, talvez o seu relacionamento, o seu casamento está quase se acabando e você agora pensa que Deus desistiu de você. Não, Deus não desistiu de você. Ele não deixa os seus filhos para trás. Lembre-se que por causa do clamor, por causa de tudo aquilo que estava acontecendo, o clamor dos hebreus subiu ao céu e Deus atendeu cada um deles. Quando você também clama a Deus, tenha certeza que o mesmo Deus que realizou o milagre da libertação na vida dos hebreus é o mesmo Deus que realiza os milagres na nossa vida. Sabe, amigos, tem uma frase de um pregador que eu gosto bastante, e ele fala que uma bola de futebol em nossas mãos não vale nada, mas uma bola de futebol nas mãos de Neymar vale muito dinheiro. Uma bola de basquete na nossa mão não vale nada, mas uma bola de basquete na mão de Michael Jordan vale muitos dólares. Sabe por quê? Porque a diferença está na mão de quem segura. E hoje, Deus quer segurar a tua família. Hoje, Deus quer segurar a tua decisão. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, se é o milagre da cura, se é o milagre talvez financeiro, se é um milagre no teu casamento, um milagre na tua família. Eu não sei, mas Deus sabe qual é o teu milagre. Então, entrega o teu deserto e nunca se esqueça que talvez você viva o deserto, mas brevemente Deus irá trazer o céu para cada um de nós. Entregue a tua decisão nas mãos de Deus. Se esse é o teu desejo, e assim como Moisés tem um caráter lapidado, que tenha o caráter transformado, que você perceba que você é do Senhor. Se você tem um desejo que Deus quebre o orgulho do teu coração, entregue esse desejo nas mãos de Deus. Convido você a fechar os seus olhos e juntos vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca se esqueceu de nós. Da mesma forma que o Senhor atendeu o pedido de oração a Deus daquele povo lá no Egito que estava sendo escravizado, estavam presos, ó Pai, nós queremos te pedir que o Senhor também venha de encontro com o nosso desejo, com os nossos pedidos, ó Deus, de oração. Que a tua vontade, ó Deus, permaneça em nossa vida. Que a tua vontade, ó Deus, venha sempre prevalecer na vida de cada um de nós. E que nós, ó Deus, a partir de agora, comece a entender e a aceitar a tua vontade em nossas vidas. Talvez temos muitas orações que nós já fizemos, que nós, ó Deus, já clamamos,
e o Senhor ainda não atendeu. Mas nós sabemos que existe um motivo, ó Deus, sobre isso que nós queremos te pedir. Ajude-nos a entender a tua vontade para as nossas vidas. Realiza, Deus, o milagre na vida de cada pessoa aqui, mas de acordo com a sua vontade. Que cada pessoa possa entender que não importa o deserto que ela passe, mais cedo ou mais tarde haverá um céu para cada um de nós. Fique conosco, abençoe a Deus cada irmão aqui presente, cada família, Deus, representada também. Abençoe o nosso pastor e abençoe também, ó Deus, a tua igreja. Colocamos, ó Pai, a nossa decisão nas tuas mãos. Por favor, transforme o nosso caráter. Lapide, ó Deus, o nosso coração. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, continuando, Senhor, na tua presença, Pai, para te agradecer esse pão maravilhoso, essa bênção, Senhor Deus, que o Senhor dá nas nossas mãos nesse momento. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Senhor, abençoe a vida desse pastor. Ele está iniciando, Senhor Deus, mas ele já é íntimo do Senhor. O Amém, pastor Senhor. Anderson, toma ele em teus braços de amor, que ele continue brilhando, Senhor, levando a mensagem do Senhor a outras pessoas. Que mensagem linda, Senhor, que edificou os nossos corações. Foi alimento aqui para cada um de nós. Em cada coração aqui, Senhor Deus, chegou essa mensagem na porção certa, da maneira como o Senhor queria, porque o Senhor tem aceitado o nosso clamor. Nós temos aqui, Senhor Deus, nos reunido, pedindo ao Senhor sempre, e o Senhor ouve o nosso clamor. Primeiro o Senhor nos limpa, nos cura, nos purifica. O Senhor tira do nosso coração o orgulho. Obrigada por isso, Senhor. Muito obrigada. Não temos palavras para agradecer ao Senhor a bondade e a sua misericórdia sobre nós. Obrigada, Senhor Deus, porque às vezes nós precisamos passar pelo deserto e muitas das vezes nós temos que viver no deserto por um bom tempo para que o nosso coração seja transformado, o nosso caráter seja mudado. Ah, Senhor, como o Senhor trabalha de uma maneira linda, sem estragar as surpresas que o Senhor quer para nós. A grande surpresa, a grande alegria vai ser o Senhor Jesus voltando nas nuvens do céu e nós estarmos ali com a nossa família, com os nossos queridos. Ó Pai querido, eu sei que isso vai acontecer em breve, mas no meio dessas tempestades, no meio do deserto, Senhor Deus, fica conosco, anda conosco. Eu sei que o Senhor nunca desiste dos seus filhos. Pai, acalma o coração daqueles pais que têm os seus filhos distante de ti, que estão no emaranhado da droga, da bebida, de outras coisas, Senhor. Acalma os corações, porque o Senhor vai trazer um por um dos seus filhos. Eu sei do grande milagre que o Senhor tem para cada um de nós. Nos perdoa, Senhor, a nossa falta de fé, mas nos ajuda a estar mais próximo de Ti, estudando a Tua palavra, Senhor Deus, deixando de lado os minutos que, até horas, às vezes, que ficamos admirando coisas que o inimigo tem colocado. Nos ajuda, Senhor Deus, a admirar o Senhor, as histórias lindas que já foram contadas e que nós possamos nos espelhar. Obrigada por esse momento do Go Six. Abraça, Senhor, cada um dos meus queridos que estão aqui. Abençoe o nosso pastor que está viajando com os jovens, Senhor Deus, para esse congresso lá em Brasília. Abençoe cada jovem que está se direcionando para lá, Senhor. Que a mensagem seja como essa agora, que nos enche o coração. Abençoe esse pastor lindo, querido, que está dedicando o tempo dele para dividir o que ele aprendeu com o Senhor conosco. Abençoe o pastor João Anderson. Te agradecemos, Senhor Deus, por esses momentos. Que ao sairmos, Senhor Deus, para o nosso dia hoje, que o Senhor seja o dono, que o Senhor seja aquele que vai nos guiar.
Obrigada, Senhor Santo Espírito. Obrigada, Senhor Jesus, e obrigada, nosso Deus querido. E obrigada, Senhor, por colocar anjos ao nosso redor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.